Boa tarde a todos. Solicito que tome assento na mesa os senhores vereadores Adão das Neves, Andréa Dia Valéria Sone, Bruno Vioto Costa, Kelly Cristian de Martini, Rubens de Oliveira e Vanderlei Teodoro. O senhor secretário de Saúde José Hélio Geminiano, contador Tiago Cletinger, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, senhora Margarete, dando início aos trabalhos, agradecemos a presença de todos, informamos que a realização dessa audiência pública se dá ao cumprimento da determinação contida no artigo 36, 5º da Lei Complementar Federal 141 de 2012. Devido à pandemia do coronavírus, é considerado as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Estamos ao vivo através da live da Câmara Municipal. Esperamos que a população aqui presente assista e participe, pois a audiência pública para acompanhamento da utilizações do recurso público em nossos municípios. Hoje, referida audiência é para a apresentação da prestação de conta do Fundo Municipal de Saúde do primeiro quadrimestre de 2022. Lembrar que as pessoas que estão acompanhando através da live podem fazer o questionamento. Passo a palavra ao senhor secretário de Saúde, senhor José Hélio Geminiano. Boa noite a todos os componentes da mesa, já nominados aqui. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes. E estamos aqui à disposição para expormos aqui o que está acontecendo na saúde, o que estaria acontecendo, quais são as questões que mais estão hoje aí, vamos dizer, nos trazendo assim algumas dificuldades e também do que estaria acontecendo positivamente. Estou aqui à disposição, aberto a questionamentos e tirando qualquer dúvida que possam vir a ter. Tá? Agradecemos muito a oportunidade. Aqui a Margarete vai apresentar, a nossa coordenadora das unidades, vai apresentar aí o que aconteceu em termos de exame, transporte e tudo mais. Estaremos aqui debatendo com os senhores e, posteriormente, nosso contador da saúde, o Tiago, estará também apresentando as contas e os números para que possamos discutir também. Boa tarde a todos. A gente vai apresentar a produção então, ambulatorial do primeiro quadrimestre de 2022, que corresponde de janeiro a abril, das 6 unidades básicas, né, de toda a atenção básica das unidades, CAPS, transporte, odontologia. A primeira, a gente se concentra na produção das unidades básicas. A gente separa a consulta de clínico geral com a consulta de saúde da família, PSF. Todas as vezes a gente explica nas audiências, é a mesma consulta de clínico geral, mas a gente especifica que a gente tem mais esse componente da estratégia de saúde da família. Então, no primeiro quadrimestre, na unidade central foram 13.402 consultas, né? E a gente coloca um quadro, vocês podem estar acompanhando um quadro
no último quadrimestre, né? Um comparativo que dá mais ou menos a média de produção, né? Um pouco a mais, um pouco menos, mas geralmente é sempre mais ou menos estável essa produção. A consulta das unidades agora de PSF, desde o centro, que a gente tem o médico também lá, que é só de saúde da família, a gente totaliza 10.830 consultas. Então, se a gente somar, são mais de 23.000 consultas médicas no primeiro quadrimestre. A consulta de ginecologia e pré-natal. A gente teve no primeiro quadrimestre 853 atendimentos, aí dividido um tanto em cada unidade, sendo que sempre concentra maior número na unidade do Santa Clara de Vila, onde fica o obstetra ginecologista. Eu vou fazendo assim num consolidado, se caso tiver alguma, para não ficar repetitivo, falando de unidade por unidade. Na consulta de pediatria, a gente acaba registrando aqui o Santa Clara e Alto Alegre, porque é onde vai o médico pediatra. Então, deu 836 consultas. Mas lembrando que na consulta lá do clínico geral também tem consultas de menor de 1 ano, de 0 a mais de 100 anos, né? Atendimento básico de enfermagem, ele corresponde a todo o atendimento que os técnicos ou auxiliares de enfermagem desempenham, desde curativo, injeções, retirada de ponto, inalação, mensuração de sinais vitais, enfim. Dá um total de 69.337 atendimentos. Isso, claro, que quando a gente passa relatório de produção ambulatorial, são os que são registrados, né? A gente sabe que às vezes perde aí no caminho, às vezes é feito a mais e acaba se perdendo o registro. A consulta do atendimento do enfermeiro agora. Cada unidade tem os seus enfermeiros responsáveis técnicos, então dá um total de 3.605 atendimentos. A visita domiciliar do médico, 392 visitas, do enfermeiro, 400 visitas, do atendimento em grupo, comunidade, que é feito por toda a equipe, são 98 atendimentos. Visita do agente comunitário, nós temos 21.903. Reforçar que a gente tem um expressivo no João 23, que foi um registro de monitoramento que foi realizado não só do paciente que estava em monitoramento do Covid, mas de todos os familiares. Então, por isso que dá um número diferente das demais unidades. Tá? Psicologia, a gente está com... Nós temos 3 psicólogas agora na atenção primária, uma que que atende crianças menores de 18 anos, que fica no Santa Clara, e mais 2 psicólogas que ficam nas 6 unidades, né? Dividido. Aqui acabou não tendo o registro de todas as unidades, mas elas trabalharam nas 6 unidades de saúde. Então, totalizou no primeiro quadrimestre 519. Lembrando que o primeiro quadrimestre, o mês de janeiro, a gente também tem bastante profissionais em período de férias. A nutricionista, ela se concentra, elas são 20 horas semanais e ela se concentra na unidade do Deville. Então, são 224 atendimentos. A fonoaudióloga, o município não tem no momento, né? Depois o secretário pode, se caso necessitar, estar explicando, vai ser contratado esse profissional. Assistente social, aqui está, 852, tá? Eu não tenho do terceiro trimestre, foi colocado no quadrinho errado. Professor de educação física, que a gente tem também o trabalho de 2 profissionais,
que né, percorrem todas as unidades de saúde. São 31 trabalhos, né, 31 momentos que foram feitos de atividade física, tá? Não em número de pessoas. A psiquiatria, que atende na unidade central, então foram 109 consultas. Lembrar que a psiquiatra nossa, ela é dividida no atendimento também do CAPES, então a gente acaba tendo só um dia na semana com a psiquiatria. E cardiologista, também, que é na unidade central, foram realizadas 607 atendimentos no primeiro quadrimestre. Tudo bem até aqui? Vamos continuar? Em relação ao atendimento de odontologia, procedimentos coletivos, aplicação de flúor, a gente tem em janeiro, a gente não teve, por férias coletivas de escola, e fevereiro também foi um mês que ainda estava se iniciando as atividades, então não constou. Então, nós tivemos 7.000, entre março e abril, 7.169 procedimentos coletivos, né, que é o número de crianças que foram atendidas nas escolas municipais. O número de pacientes atendidos aí em todas as unidades de saúde deu 1.758 atendimentos. Aplicação de flúor, né, foram 3. Aplicação de selante foram 63. Restaurações foram 1.113. Exodontia de tecido foi 51. Exodontia de permanente foram 249 procedimentos. No atendimento de fisioterapia, a fisioterapia, como sempre eu explico, tem um número de pacientes e um número de procedimentos. O mesmo paciente, ele retorna várias vezes, então por isso que dá um número diferente. Então, nós tivemos 170 em Colorado, a gente divide Colorado com Alto Alegre. Em Colorado foram 170 pacientes, com realização de 4.385 fisioterapias realizadas. E Alto Alegre foram 95, com 498 procedimentos, tá? Em relação ao atendimento ambulatorial, é a mesma linha de pensamento da fisioterapia, número de pacientes, o mesmo paciente realiza vários exames. Então, foram 3.146 pacientes atendidos, com 16.552 exames laboratoriais realizados. Atendimento do CAPES. Foram 322 pacientes no primeiro quadrimestre, com 836 procedimentos, 176 consultas de psiquiatria, 232 atendimentos de enfermagem, 296 atendimentos de psicologia, aí, como eles têm vários psicólogos, aí é a somatória de todos os psicólogos, 140 atendimentos de assistentes sociais, 179 terapias ocupacionais e reuniões palestra foram 50. Encaminhamentos para especialidades. Aí a gente separa o CISVAP, o número de consultas entre janeiro e abril foram 599, com realização de 201 exames. Exames de consulta do teto financeiro foram... ficou apagado aqui. Foi de exames 2.353, e a consulta aqui, teto financeiro, ficou 100, gente. Eu vou ter que trazer depois. Hã? Não apareceu.
na consulta do CISA-MUSEP, a gente tem 283 de consultas e exames e do SUS, 60. Agora, o transporte. Na apresentação, eu não sei se em todas as folhas pode estar faltando uma apresentação. Então, eu vou falar aqui pelo slide. De encaminhamentos para exame, pelo procedimento, pelo POA, tomografia, foram 449, de ultrassom, 801, e mamografia, 110, tá? No primeiro quadrimestre. Pelo CISREG, oncologia, 50, 35 consultas, ressonância pelo SUS foram 11, e atendimento na recepção lá do agendamento foram 10.743 pessoas. Agora, o transporte. Eu vou falar ônibus. Foram 1.434. Micro-ônibus, 862. Van, 606. Van Mercedes, 320. SPIN, 192. Ambulância 8017, placa 6. Ambulância BCU 72. Ambulância 6A49, 148. Ambulância 6A41, 195. Cobalt Vigia SUS, 2. Prisma Branco, 91. SPIN, que faz a viagem da região, foram 217. A outra SPIN, 180. A outra SPIN, 9B39, 29. Ambulância Verde, 194. SPIN 9B31, 35. SPIN 9B40, 77. SPIN 9B36, 80. Ambulância BEW, foram 8. Ambulância GDE-BCU, foram 7. Prisma, 50. Ônibus Garcia, 83. E a Van, 06. Esse foi os encaminhamentos, né? Então, a gente começa pelo procedimento que é realizado na unidade, os atendimentos, tanto de ambulatorial como da odontologia, fisioterapia e os exames que é feito pelo agendamento e as viagens. Era isso da parte ambulatorial. Estou à disposição, se tiver alguma pergunta. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso fazer? Não sei se é Margarete ou o secretário, Zélio. É sobre nossa preocupação com relação à falta de alguns dias do médico na UPA. Como que está sendo resolvido esse problema? Se foi solucionado? Como que está sendo? Que a gente foi bastante procurado aqui por causa desse problema. Boa tarde. Eu falei boa noite da outra vez, mas boa tarde. Sim, eu acho que o período do plantão, você está falando? Nós temos uma empresa terceirizada, contratada, e ela é responsável pela contratação desse médico. A escala é de responsabilidade dela. Tivemos um exemplo esses dias, que até o presidente da casa me ligou, e nós acabamos resolvendo com uma pessoa que é contratada do município. Ligamos para a empresa, houve lá um problema de agenda deles, onde
o médico contratado estaria no curso em Curitiba, mas que eles estariam enviando outra pessoa. Lógico que nós não poderíamos esperar essa pessoa chegar. Então, autorizamos, naquele momento, um profissional que já é contratado do município para fazer aquelas horas, uma coisa que geralmente não poderia nem ter acontecido, mas também não vamos deixar lá 100 metros sem um profissional para ser atendido. Ontem, por exemplo, nós ficamos, durante o dia, sem 5 médicos dos 9 clínicas que atendem no município. Tivemos problema com 5 médicos, uma médica, uma alegou. Lógico que eu reconheço que são seres humanos, que podem ter problemas, aquela coisa toda. Estamos vivendo um momento diferente, tendo muita consulta, muito problema respiratório, mães lá com seus filhos esperando horas, e ligamos para um médico, uma alegou que não poderia ir porque o filho estaria com problema, o outro teve que ir no curso do Mais Médicos, que faz parte, é obrigatório. O outro fez um procedimento médico. Então, acabou-se ontem, por exemplo, tendo um problema com o nosso atendimento do município mesmo, não foi nem da empresa de plantão. Que quando foi umas 5 horas, assim, que alguma coisa, eu tive que ligar para um médico da empresa de plantão para ele adiantar para ir atender esse pessoal. Liguei para todos os médicos daqui, liguei para o hospital, liguei para onde vocês pudessem imaginar. Então, nós estamos vivendo esse problema dia a dia. Nós estamos aí com a ideia de acabar com o atendimento 24 horas, que ainda está sendo discutido. Nós atendemos até meia-noite, por exemplo, através de contrato PSS. Nós contrataríamos esses médicos, por enquanto, através de contrato. Futuramente, até o final do ano, queremos fazer concurso. Até porque o contrato não se justifica por muito tempo. Então, qual que é a solução de momento? Atenderíamos, esse é algo que estamos discutindo, estamos no papel, a Margarete, inclusive, teve reunião hoje sobre isso, que nós vamos atender até a meia-noite. E da meia-noite às 7, isso durante a semana, seria o hospital. Mas o hospital também está alegando problema de profissionais, que vocês estão sabendo que eles também não estariam conseguindo profissionais e até mesmo financeiro para fazer pagamentos. Então, mas como nós também somos atendidos pelo SUS, nós haríamos aquele procedimento de Manchester, lá que eles falam, que é aquela classificação, amarelo e vermelho seria SUS, e o restante que nós encaminharíamos, o município pagaria através disso. Então, de momento, o que eles estão fazendo? Nós temos hoje, por exemplo, funcionou normal, mas, infelizmente, temos dia, vereadora, que seriam problemas de profissionais mesmo, da empresa. Por isso que estamos pensando em fazer PSS. Tem um horário diferenciado de atendimento, por exemplo. Nós atendemos às 17h30, das 17h30 às 24h. Nós teremos uma equipe PSS, no sábado e domingo, por 12 horas, também PSS. Constando no contrato, eu até estava conversando com o vereador Rubens ali, constando que nós poderíamos, na emergência, solicitarmos outros profissionais para que façamos o pagamento através de alguma, que vamos constar no edital ainda, de alguma maneira lá legal, para que não corremos o risco de ficar sem médico. Mas, infelizmente, isso vem acontecendo já, da dificuldade de municípios na contratação de médicos. Um médico, ninguém pode ganhar mais que um prefeito no município. Então, nós temos dificuldade financeira de contratarmos médicos. Vai ter que ser discutido isso, inclusive, com a casa, o que vamos fazer, porque não é interessante para médico hoje trabalharem em municípios, serem concursados ou contratados. Esse doutor Cláudio mesmo, ele faz plantão em 8 municípios, 8 hospitais diferentes. O doutor Anselmo, mesmo caminho. Então, está sendo muito mais compensador para eles fazer plantões em determinados hospitais do que ser contratado no município. Então, isso aí nós vamos discutir. Estamos buscando aí soluções que não seriam permanentes, seria uma solução ainda para resolver de momento, para estudarmos como é que nós vamos fazer depois, posteriormente. Então, de momento, hoje de dia, funciona normal. Por enquanto, é a empresa que está nos atendendo. Então, é de responsabilidade deles e, lógico, na falta deles, até vocês entram em contato comigo, eu já estou atrás desse pessoal
E muitas vezes estou autorizando até profissionais que trabalham para a gente, para que não fiquemos sem médico. Infelizmente, estamos nessa situação. Mas tentamos resolver todas as vezes aí, na maioria das vezes conseguimos. Demora-se ali 1 a 2 horas para a gente resolver, mas acaba se resolvendo. Então, futuramente, devemos abrir aí PSS para contratar esse pessoal. Trabalharemos em horários definidos, depois do hospital, voltaremos a atender normalmente depois. Mas, no momento, nós falarmos que não temos problema com profissionais médicos, nós temos médicos aí do município pedindo demissão, que para eles não compensa. Semana mesmo, infelizmente, 2 delas chegaram a pedir demissão para mim. Nós ficamos de conversar, inicialmente até aceitamos, depois voltamos a conversar para que possamos resolver da melhor maneira possível aí. Mas estamos com esse impasse aí. Se nós nos atentarmos, por exemplo, a gente ouve muito do Paraná, está acontecendo no Paraná inteiro. Aquele salário que está sendo oferecido para o médico em concurso, para eles não está compensando. Nós, para contratarmos uma médica aqui, que está nos atendendo hoje, nós abrimos 4 PSS. Apareceu uma, que é daqui. De fora, nem pensar. Obrigada, José Hélio, pela resposta. Esse questionamento só vem da preocupação mesmo dos dias que ficaram sem médicos, né? Ainda mais agora nessa fase que a gente está passando, onde aumentou-se muitas doenças respiratórias e você, como secretário, sabe muito bem da dificuldade da população e precisando do médico, e ele não estando lá. A informação que eu tinha tido era que ficou sem sexta, sábado, domingo, segunda de manhã, não sei se é verídica também, só fui ver um dia, mas, enfim... fico feliz que alguma iniciativa e algum movimento está sendo dado nesse sentido para resolver o problema, porque sem médico não tem condições, né? Não, vereadora, não condiz com a realidade. O que aconteceu, por exemplo, na sexta-feira, o vereador Deco estava lá durante 2, 3 horas, esse médico não chegou, avisei ele que eu tinha autorizado, ele permaneceu lá e acompanhou que o médico chegou, e nos outros dias, aí o médico veio, foi normal. Na sexta-feira, o médico chegou lá às 20h30. Eu achava até que era depois das 9, que foi a própria doutora Mirella que foi. Ontem tivemos problema, que foi um atendimento local, foi com nossos médicos do município, e infelizmente nunca tinha acontecido, eu procurei saber, nós ficamos sem 5 médicos, infelizmente. Aí o doutor Anselmo, que geralmente trabalha para a empresa, que nos socorreu, que tinha lá pessoas que estavam 3, 4 horas. Infelizmente, nunca tinha acontecido isso conosco também, foi a primeira vez, que era exatamente na área de respiratório. Na área limpa, que é considerada área limpa, a área que não é respiratório, não tinha ninguém. Estava tudo certo, doutor Mirati, na área, vamos falar suja, né, na área do Covid, lá de respiratórios, infelizmente, tinha 12 pessoas lá, que é o doutor Anselmo, das 10 para 6 até 7 horas, atendeu todo até as 19 horas, atendeu todos lá e acabou dando certo. Mas ontem foi, geralmente, foi aquele dia, infelizmente. Uma pergunta. Com licença. Boa noite, Célio, boa noite a todos. Em relação ao atendimento 24 horas, são quantos profissionais que atendem e quais as especialidades? É um profissional médico, uma enfermeira e geralmente 2 técnicas. É o plantão. Esse é o atendimento básico. Qualquer coisa mais aguda, ela é encaminhada para o hospital. E o horário de atendimento? 24 horas. Quer dizer que a partir das 17 horas aí tem essa empresa terceirizada que faz serviço. Nós ficamos até às 19. A empresa assume às 19 horas. Nós temos médico até às 19 horas. E uma pergunta também em relação ao transporte, que não ficou bem explícito aqui no relatório, que no mês de abril, no transporte, lá o primeiro ônibus teve 572. São 572 pessoas? Pessoas. Sim. É porque nós temos aquela preocupação de não também, por termos tantos problemas respiratórios hoje, nós não mandamos eles lotados. Nós colocamos uma determinada quantidade de pessoas. Então, daria para se transportar mais? Dá.
Mas nós temos esse cuidado ainda. Estamos com esse cuidado. Nós também vimos aí no atendimento, em questão de consultas, no quadrimestre, aproximadamente, passou um pouquinho, 24 mil consultas. Isso aí em 4 meses daria em torno de 6 mil consultas mês. E não sei se as consultas também são feitas dia de sábado ou domingo. Mas pegar 4 mil consultas aí dividido por 30 dá um número bem elevado. Assim, um atendimento que requer assim, um posicionamento muito grande da secretaria diante da demanda. Assim, um número altíssimo, fora os atendimentos que eu sei que tem fora das unidades. Dá um número expressivo, justamente por causa do central. Então, conta-se as consultas 24 horas, contra sábado, domingo e feriado. Se você ver a relação das unidades, ela é mais ou menos 1.000 e poucas, 2.000 consultas. Então, isso aqui é um número que conta de todas, de 24 horas. E esse atendimento de 24 horas é centralizado só em Colorado ou também em Alto Alegre, no distrito, tem plantões? Não, só em Colorado. Tá, ok, obrigado. O plantão seria para o município. Então, tipo assim, nós temos transporte do Alto Alegre para cá. Na necessidade, a gente entrar aqui, na necessidade maior, se for algo mais agudo, aí é encaminhado para o hospital. Tá, ok, obrigado. Deixa eu só também esclarecer, quando a gente vê assim, por exemplo, João 23, 2.714 é número de consultas do quadrimestre. Não, então, é dos 4 meses. Então, se a gente calcular, vai dar umas 600, 700, 800 consultas mês. Tá? É mais ou menos a média que as unidades fazem. Boa noite. Queria fazer uma pergunta aqui para o secretário, a Margarete, a respeito da farmácia popular. Essa farmácia eu já venho questionando várias vezes, e domingo eu deparei com uma situação que eu levei um paciente lá no UPA no domingo, ele ficou lá 4 horas, foi atendido, bem atendido e tal, só que quando chegou na consulta, a médica passou uma receita do remédio, o remédio, na verdade, um remédio até caro, aí acabei levando ele na farmácia, acabou comprando, o remédio custou mais de R$200, e esse remédio depois, eu fui na farmácia popular e tinha todos os remédios lá, tá? Esse senhor, na verdade, veio de aposentadoria, e ele desembolsou R$200 e poucos, que se a farmácia tivesse tendo atendimento 24 horas, juntamente na UPA, essa situação não tinha acontecido. E o que eu já dei uma ideia para os remédios mais ou menos básicos, T2, 3, serem juntamente na UPA 24 horas, porque a pessoa vai lá, ele está com um problema sério, faz um exame, a pessoa passa a receita, a pessoa fica doida para comprar, porque as pessoas acreditam muito no remédio. Então, essa questão da farmácia popular aí é uma questão que eu já conversei bastante, conversei com o prefeito, conversei com o Zé, a respeito dessa situação, que a pessoa chega lá, faz um exame, quer comprar o remédio, mas talvez a farmácia fecha na sexta-feira, sobe na segunda-feira e a pessoa não tem como ficar esse tempo todo sem se medicar. Então, eu não sei que solução eu acho deve ser tomada a respeito dessa situação. Muito obrigado. Boa noite, vereador. Sim, nós temos a nossa farmácia, que nós teríamos lá uma cesta inicial, quando começou de 126 remédios. Hoje nós estamos aí com mais de 300 tipos de remédio na nossa farmácia. Para você ver, quando nós assumimos, quando eu estava no gabinete ainda, que nós assumimos remédio para criança, quem vive educação, o vereador André aqui, que está sempre aí na luta para resolver o problema das crianças, não era fornecido, por exemplo, aripiprazol, não era fornecido ritalina, não era fornecido sertralina, risperidona, nada. Ela está aqui, ela pode falar. Hoje nós temos esses 4 remédios no município. Para a farmácia, no final de semana ou no plantão, nós temos lá um leque
de remédios que são deixados lá. Eles são deixados, só que nós não temos condições de ter todos lá. Então, aqueles que são mais usados, que são mais usuais, eles têm lá no nosso pronto atendimento. Mas todo o leque de remédio, infelizmente, só na farmácia mesmo, de segunda a sexta. Mas tem lá aqueles que seriam mais usados. Vamos falar, por exemplo, esses dias, amoxicilina, azitromicina, que hoje a amoxicilina mais clofenato está faltando aí, não se acha, quando se acha 300%, 400% mais caro, teríamos lá. Antibiótico, algum que é esse, no caso, é usado lá, antitérmico, teríamos lá. Todo xarope, teríamos lá. Então, quer dizer, aquele leque de remédio que inicialmente se necessitaria ali, tem. Nós não vamos ter tudo que tem na nossa farmácia, infelizmente, não dá para ter lá. É uma solução, se existe alguma maneira, nós resolvemos isso, vamos discutir, lógico, vamos evoluir nisso aí e tentar resolver. Mas hoje tem uma quantidade de remédios lá. Então, Zé, mas essa questão desse remédio tinha lá. Eu fui na segunda-feira lá, e todos os remédios que foi passado para o paciente, tinha tudo lá. E, na verdade, então, tinha um remédio certamente com um valor até alto, e na farmácia popular tinha o remédio também lá. Não, eu entendi. Realmente tem o remédio no município, mas não está incluso naquele leque de remédio que temos lá para o final de semana ou no plantão. Ele vai ter na farmácia naquele horário comercial. Tipo assim, começar a ser um remédio bem usado, ele vai para aquele leque que nós teremos lá no central, no pronto atendimento. Se for aquela coisa, por exemplo, dei o exemplo da amoxicilina, da azitromicina, do paracetamol, esses daí nós temos lá. Xarope, guaco, nós temos lá. Hoje nós temos muita dificuldade em comprar alguns remédios. Não sei, acho que vocês devem ter conhecimento. Final de semana, começo de semana, o hospital pediu socorro na questão de soro fisiológico. Não se consegue comprar. Nós estamos aí com 500%, 600% de ágio em cima desses remédios. Aí nós conseguimos comprar uma quantidade que o fornecedor tem que me provar que ele pagou a mais, e aquele fornecedor que tem estoque, você quer, não quer. E até quando os vereadores estão lá, até falo isso para eles, que nós temos até um certo receio. Por quê? Você estaria pagando ágio de 100%, 200%, 300%, mas como é que eu vou deixar faltar soro fisiológico? Como é que eu vou deixar faltar um antibiótico ali? Nós tivemos sorte, gente, de conseguir a azitromicina através do consórcio, que a amoxicilina sumiu. Simplesmente sumiu. E é muito usado, tanto um como o outro. O consórcio, que nós fizemos um pedido lá em janeiro, em fevereiro, nos atendeu em março, abril, e nós tivemos sorte. Nós tínhamos lá 70, 80 kits na semana pronto, com um antitérmico, com um antibiótico e tudo mais. Simplesmente foi para 200, 250 por semana. Além da quantidade ter aumentado muito, nós temos que fornecer, o preço foi lá em cima também. Então, a gente fica discutindo isso, fica pedindo nota para o fornecedor. E é lógico, voltando à tua questão, nós temos um leque que é fornecido lá para o final de semana, que seria aquela coisa mais alta, que é um atendimento básico, um atendimento para que ele não vai continuar o tratamento ali. Ele vai ser, geralmente, passado para as unidades que vai acompanhar esse tratamento depois. É por isso que lá tem uma determinada quantidade de remédio. Zé, queria fazer uma pergunta para você a respeito da defesa civil. No final de semana, ficou o plantão, às vezes, para fazer no Alto Alegre, sendo que nós temos os ambulanceiros plantonistas e, às vezes, tem que ligar aqui na defesa para depois poder ir buscar o pessoal de Alto Alegre. Às vezes, um caso específico, uma pessoa pode estar infartada até sair daqui, o carro da defesa civil, para ir buscar, sendo que a ambulância está parada na porta da casa do ambulanceiro. Então, eu queria ver que você me dá alguma explicação. A gente sabe que os ambulanceiros precisam da folga no final de semana, às vezes ele faz o plantão 24 horas, o dia, a noite, ou roda, para poder ter a folga. Eu acho assim que deveria ser olhado com um caso com um olhar mais diferente, para o critério da distância que nós temos em relação ao Alto Alegre até aqui, ao plantão 24 horas. O que nós conversamos lá, com o que eu posso te falar? Nós temos lá, inclusive a LACI, que seria referência para nós lá, e os dois motoristas, que um fica de dia e o outro fica de plantão à noite.
E como não tinha definido quem era quem recebesse, ficavam se ligando aí para, inclusive na tua casa, para tua esposa, para os outros ambulanceiros, porque ninguém sabia quem era quem, e ficava aquela perturbação. Em conversa com eles, resolvemos o quê? Que tudo vai se ligar para a Defesa Civil, mas não necessariamente tem que ir algum carro daqui para lá buscar. Um dos dois vai estar no plantão. Então, vai ser avisado aqui, para não ficar aquela ligação, ligar nas 3 referências que teria lá, que seria a LACI e os 2 motoristas. As 3 referências, então, ficar ninguém saber quem é, então vai se ligar para a Defesa Civil avisa o plantonista lá. Pode ser que um ficou doente, aconteceu alguma coisa, aí nós teríamos que ir daqui para lá. Mas isso seria uma semana, aí, 3 dias, 4 dias, conforme for a necessidade desse profissional lá. Entendeu? Então, ficou decidido o quê? Que tudo vai ser avisado à Defesa Civil, nós vamos fazer aí vamos divulgar isso, vamos distribuir, inclusive, no distrito, lá nos mercados, farmácias e tudo mais, na unidade de saúde, que vai se ligar ali no Defesa Civil, e a Defesa Civil vai acionar o profissional lá para que traga essa pessoa aqui. Pode acontecer assim, igual eu te falei, no caso de alguém ficar doente, um motorista e tal, e não ser prestado, aí tem que ir daqui para lá, infelizmente. Obrigado, muito bem informado, que às vezes a população nos cobra, né? Então a gente tem que passar uma informação correta, e nada melhor você, né, que coordena toda a Secretaria de Saúde, né, dar essa explanação correta para a nossa comunidade, que às vezes estão nos assistindo através das redes sociais. Meu muito obrigado. Na verdade, nós ficamos divulgar isso aí, já faz aí uns 10, 15 dias, nós estamos falhando aí. Nós temos que divulgar, principalmente lá no distrito, para que liguem na Defesa Civil, e a Defesa Civil acione já o pessoal de lá para que traga. Então, pode ir daqui para lá, mas seria um acontecimento aí de alguma necessidade de algum profissional de lá, porque lá tem os profissionais e eles mesmos se cobririam de trazer esse pessoal. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Na explanação da Margarete, foi mencionado que teve 13 mil e poucas consultas, né, no município, né, no quadrimestre. E também foi explanado sobre algumas especialidades de atendimento. E a gente, salvo engano, parece que eu não ouvi falar sobre atendimento de dermatologia, oftalmologia, ortopedia. Não houve atendimento? A gente acabou apresentando mais o atendimento básico, né, das consultas. Mas a gente coloca aqui cardiologia, psiquiatria e ortopedia ficou de estar passando para a gente. Teve, sim, consulta de ortopedia, acabou falhando aqui a ortopedia, mas a cardio, psiquiatria, ela está aqui separado. Agora, esse montante aqui é tudo no atendimento básico, na consulta ou de clínico geral, ou ginecologia, obstetrícia e pediatria. O oftalmo, por exemplo, Wilson, ele é encaminhado geralmente para Maringá. E agora nós estamos usando também, que foi cadastrado, acabou de ser cadastrado, o Dr. de Cleverson, a doutora Carla, no Cisamuzep. Então, inclusive, vão fazer até cirurgias. Aí nós temos o hospital e Maringá. E vamos ter o Dr. de Cleverson também. Então, todas as especialidades que nos procuram, nós procuramos encaminhar. Como o Cisamuzep atende muita coisa aqui no hospital e em Maringá, então, pode ter faltado aqui, mas tem as especialidades, sim, todas. É porque, em contato com algumas pessoas da comunidade, eles alegam que está demorando muito, né, para ser atendidos. Nessas e em outras especialidades também. É assim, o oftalmo, como nós tudo dependemos de consórcio, CISVAP e Cisamuzep, nós temos quantidade de mensais para usar. Acabou, se vai para outro mês. Aí nós temos a possibilidade do financeiro, que também nós temos que saber usar, que seria para todas as especialidades. Eu não sei se vocês acompanharam ontem,
em regiões que seriam aí financeiramente bem mais potentes que a nossa, uma cirurgia, uma consulta com um cardiologista, Curitiba, Maringá, estaria demorando aí por SUS, por isso, 4 meses. E nós temos um cardiologista aqui que trabalha segunda e quarta e está atendendo a todos. Nós temos um ortopedista hoje no município também, que estaria aí suprindo a demanda, e através do CIVAP também, Dr. Vitor para nós, Dr. Danilo, Dr. Zé Rodolfo estaria também atendendo pelos consórcios. Então, tipo assim, está acontecendo tudo dentro do mês. Geralmente, dentro do mês. Assim, pode um caso ou outro acontecer. Por exemplo, nós temos uma parceria aqui com a clínica doutora Carmen, no caso de oftalmo. A consulta é 230, 250. Ela faz R$100 para a pessoa pagar a parceria. Se ela não quiser ir para Maringá, que nós temos lá, através do CISAMUSEP, Seomed, que essa pode ir de graça, ou a pessoa pagar R$60. Aí, de graça, ela vai ser dentro do mês. Acabou aquele tanto de consultas, vai para o começo do outro mês. Então, tipo assim, demorou, para nos procurar, para a gente tentar resolver, com certeza. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, os demais presentes e a quem está nos assistindo. Meu nome é Tiago, eu vou apresentar as receitas e despesas que foram executadas pela Secretaria Municipal de Saúde no primeiro quadrimestre de 2022. Vou começar pelas receitas, e se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. As receitas recebidas como repasses fundo a fundo da União. Bloco de manutenção de ações e serviços públicos de saúde, custeio. Em atenção primária, recebemos para agentes comunitários de saúde, 179.800, incentivo financeiro da APS, captação ponderada, 417.154,59, incentivo financeiro da APS, desempenho, 68.576,40, incentivo para ações estratégicas, 135.054, coronavírus, R$60.000, incremento temporário ao custeio do serviço de atenção primária à saúde, R$620.000, totalizando em atenção primária 1.480.584,99. Atenção especializada. Atenção de saúde, a saúde da população para procedimentos do MAC, 3.654.959,24. Atenção de média e alta complexidade coronavírus, 43.500. Atenção de média e alta complexidade FAEC, cirurgias eletivas, 626.442,58. SAMU, R$ 52.500. Leitos de suporte, ventilador pulmonar do Covid-19, R$ 594.892,80. Incentivo financeiro ao custeio dos centros, uma portaria 331 de 2022, R$ 120.000. Emergência em saúde pública por SARS-CoV-2, portaria 377, R$ 43.632. Tratamento de infecção pelo coronavírus, portaria 679, R$ 9.000. Totalizando na atenção especializada R$ 5.144.926,62. Vigilância em saúde. Agente a combate de endemias, R$ 80.600. Despesas diversas, R$ 22.551,63. Incentivo financeiro para execução de ações de vigilância sanitária, R$ 4.854,20, totalizando em vigilância em saúde, R$ 108.005,83. E faz o total do bloco, fundo a fundo da União, o valor de R$ 6.733.517,44. Só para esclarecer, atenção primária aí é o que viria mais para nós. Na atenção especializada, que envolve o MAC, que é a média e alta complexidade, que é o valor maior aí que vem para combate ao coronavírus, tal, isso aí praticamente todo é passado para o hospital, que é pagamento de UTIs, vai pagando tudo que vocês imaginarem em respeito que vem recurso financeiro federal aí, é passado para eles. Se a gente faz questão de explicar isso, porque todas as vezes as pessoas nos encontram e falam assim, quantos milhões vieram aí para vocês, tal, e não é para o município. O que está nos dando um algo a mais, e nós estamos podendo fazer alguma coisa a mais pela população, seriam as emendas indicativas até da própria casa aqui. Agradecemos muito, que continue assim.
e emendas indicativas de deputados federais, que é onde nós estamos podendo aí agradecer o prefeito que nos dá esse apoio para que possamos usar isso, destinar isso em prol aí da população, de exames e procedimentos e tudo mais. Só também fazendo um adendo aqui, na atenção especializada, às vezes alguém tem um relatório aí do quadrimestre passado, do ano passado, né? Tinha que aparecer hemodiálise. Hoje, esse recurso da hemodiálise está vindo junto com esse primeiro recurso, atenção à saúde da população para procedimentos do MAC. Então, ele vem englobado, eles repassam tudo junto, aí não está separado. Às vezes alguém vê no relatório anterior e pode se perguntar, por que será que não está vindo mais, mas está vindo sim. Dando continuidade, falar sobre os repasses fundo a fundo do Estado. Atenção básica, o município recebeu em atenção primária em saúde, a PSUS, R$ 6.123,48. Média e alta complexidade, para a Rede Paraná Saúde, R$ 220 mil. Incentivo de estratégia de qualificação de parto, R$ 30.720. Incremento temporário de média complexidade ambulatorial, R$ 69.254,26. Isso é um complemento que veio para os procedimentos do MAC. Opera Paraná, R$ 240.045,76, totalizando em média e alta complexidade R$ 560.020,02. Demais transferências são recursos que vêm para os leitos de terapia intensiva, né, para o tratamento aí do coronavírus, R$ 534.500. Totalizando o bloco aí do fundo a fundo estadual de R$ 1.100.643,50. Só para falar sobre o Opera Paraná, que tanto se promoveu e ainda não está acontecendo. Tem todo um procedimento aí, por exemplo, o hospital aqui tem 11 cidades pactuadas para fazerem cirurgia aqui. Esses 240 mil viria para o município para fazermos as cirurgias locais, só que ainda não foi iniciado. Tá? Então, está todo mundo questionando o Opera Paraná, mas não começou ainda. Já está entrando um recurso, está lá, está aplicado, mas ainda não foi usado. E vai estar acontecendo. Inclusive, na última reunião que eu fui, infelizmente não pude ir hoje, do Conselho, eu falei do Opera Paraná. Achamos que ia ser um pouco mais ágil, mas nós temos um ano para praticar e já estamos escolhendo aí os procedimentos que vão ser feitos. Não. Nós consultamos eles e seria de um contrato que nós teríamos com o hospital. No caso, nós pactuamos com o Hospital Santa Clara e foi alguns procedimentos que não seria feito aqui foi para Maringá, o mínimo ali. 80%, 90% ficou no Santa Clara. Então, se nós tivermos ali, vou dar um exemplo assim, hipotético aqui. Nós tivemos um contrato com o Hospital Santa Clara de R$ 1 milhão. Nós poderíamos adicionar 25% lá, aditivar. 25%. Mas não, nós vamos fazer um contrato separado para esses procedimentos. Não vamos nem usar o aditivo do hospital. Aquela questão que nós falamos, tanto de consórcio como de hospital, nós usarmos esse aditivo, depois precisarmos e não termos como aditivar mais. Então, nós vamos fazer um contrato à parte. Por exemplo, nós, Colorado, como gestão plena, nós aqui na 15ª, nós temos 3 cidades com gestão plena, Maringá, Mandaguari e Colorado. Então, o gestão plena vai ser solto antes. Esse contrato feito, o governo liberando, o dinheiro já está na conta, nós podemos pagar. O problema aqui, no caso, não é nem um recurso. Já está na conta. Nós temos um problema aqui que, tipo assim, hospitais que foram pactuados estariam desistindo. Por quê? Não é o caso do Santa Clara. O Santa Clara está mantendo. Eles deram exemplo, por exemplo, uma cirurgia, fimose. O SUS pagaria R$ 300. O Estado pôs 150% em cima aí. Por exemplo, foi para R$ 700, R$ 750. Mas, mesmo assim, o Hospital Alec levaria um prejuízo aí de R$ 1.200, R$ 1.250, que ela não sairia por mês de R$ 2.000. Então, está tendo esses problemas dos hospitais, até desistindo de fazer a cirurgia, estão discutindo como que o Estado faria, mesmo com esse incremento de 150%, ainda não seria o suficiente. E esse parte do contrato, que o governo liberando ainda no ok,
o Hospital Santa Clara, por exemplo, como continua cadastrado, não desistiu, aí nós já começaremos a proceder, a fazer essas cirurgias. Os hospitais aí autorizar, no nosso caso. Bom, dando continuidade, eu vou apresentar as receitas arrecadadas sobre transferências constitucionais e impostos municipais. Com transferências da União, recebemos Fundo de Participação dos Municípios, FPM, 11.802.507,94, Imposto Territorial Rural, ITR, 35.629,48, perfazendo um total de transferências da União de 11.838.137,42. Transferências do Estado, ICMS, 5.594.661,64, IPVA, 3.522.678,22, IPI, 75.391,09, perfazendo um total de transferências do Estado de 9.192.730,95. Em impostos municipais, arrecadamos IPTU, 1.883.926,92. Imposto de renda, 1.163.267,95, ITBI, 275.489,31, ISS, 1.078.535,84, perfazendo o total de impostos municipais de 4.351.220,02. Total arrecadado no primeiro quadrimestre, R$ 25.382.088,39. Aí na frente tem o valor que, constitucionalmente, o município é obrigado a aplicar 15% em saúde dessas referidas receitas aqui, transferências, que perfazeriam um total de R$ 3.807.313,26. Só que, como a gente vem vendo aí em todas as audiências, aí, esse valor nunca, sempre é a mais, né? Então, o município, além desse valor, ele complementou com R$ 1.675.433,99. Então, a aplicação em saúde do município no quadrimestre foi de R$ 5.482.747,25. Alguma pergunta? Dando continuidade, tem um quadro de demais receitas. Essas receitas são referentes a aplicações financeiras dos montantes que ficam nas contas bancárias, e o município teve o valor de R$ 6.805,40, a Secretaria de Saúde, né, no quadrimestre. Se ninguém tiver nenhuma pergunta sobre as receitas, a gente vai dar continuidade e falar sobre as despesas. Esses relatórios são feitos com as receitas liquidadas, que são as que já foram empenhadas, né, em cima do contrato, e os fornecedores já entregaram a mercadoria ou o serviço. Então, vou explanar aqui sobre atenção básica. Atenção básica, com recursos livres, tivemos R$ 895.700,21. Desculpa, com recursos vinculados, liquidados na atenção básica, R$ 895.700,21, com recursos livres, R$ 5.987.797,27, perfazendo um total de R$ 6.883.497,48. Em assistência hospitalar, com recursos vinculados, R$ 5.839.020,38, recursos livres, R$ 490.018,01, perfazendo um total de R$ 6.329.038,39. Em vigilância sanitária, com recursos vinculados, foram executados R$ 46.212,54 e recursos livres R$ 292.495,63, perfazendo R$ 338.708,17. Total de recursos vinculados foi de R$ 6.780.933,13, e total de liquidações com recursos livres foram R$ 6.770.310,91, perfazendo um total de despesas liquidadas na saúde de R$ 13.551.244,04. Se alguém tiver alguma pergunta. Dando continuidade, a gente vai falar sobre as despesas liquidadas por elemento de despesa. Com serviços médicos, hospitalares e odontológico laboratorial, R$ 5.845.677,76. Vencimentos e vantagens, R$ 3.596.801,50. Obrigações patronais,
692.502,24. Medicamentos para uso domiciliar, 538.808,58. Rateio pela participação em consórcio público, 430.095,78. Esse aqui é o município a adquirir os materiais, medicamentos, aqui nessa elemento de despesa. Outras despesas decorrentes de contrato de terceirização, 33.934, 366.932,27. Combustíveis e lubrificantes automotivos, 261.433,24. Material hospitalar, 240.315,48. Outras despesas variáveis, pessoal civil, são horas extras, 230.299,23. Contribuições previdenciárias para o RPPS, 190.118,36. Contratação por tempo determinado, PSS, R$ 189.007,70. Outras edificações, a construção, R$ 154.662,26. Material de expediente, R$ 113.435,09. Serviços de energia elétrica, R$ 108.443,14. Rateio pela participação em consórcio público. Aqui são as despesas administrativas do CISVAP, do Examusep, todos os consórcios que o município faz parte. Totaliza R$ 94.656,90. Material destinado à assistência social, R$ 56.417,80. Aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, R$ 53.054,36. Gás e outros materiais engarrafados, R$ 43.674,42. Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional, R$ 39.464,34. Serviço de controle ambiental, R$ 30.789,16. Material de processamento de dados, R$ 30.354,65. Mais despesas, R$ 244.299,78. São as despesas com valor menor aí a R$ 30 mil. E elas têm um demonstrativo completo em anexo aí nas pastinhas, quem quiser averiguar. Se alguém tiver alguma pergunta. O senhor Aureliano, eu de cabeça não sei, mas eu acho que seja aquela empresa que recolhe os lixos hospitalar. Serve Oeste. Então, totalizou aí o valor total das liquidações em 13.551.244,04. Dando procedimento. Despesas liquidadas agora por credor. Funvapar, R$ 5.706.720,32. Folha de pagamento seletista, R$ 1.770.663,43. Folha de pagamento estatutário, R$ 1.680.798,62. INSS, R$ 530.762,47. Folha de pagamento PSS, R$ 371.857,90. Posto Brasília de Colorado, R$ 263,24. CISAMUSEP, R$ 242.165,88. Clínica Médica Dr. Marcos Celicani, são os serviços médicos complementares, eu acho que é o plantão, R$ 221.080. Folha de pagamento comissionado, R$ 198.814,24. Max Médico Produtos Cirúrgicos, R$ 190.756. Instituto Colorado Prev, a Previdência dos Funcionários, R$ 190.118,36. Consórcio Público Intermunicipal da Gestão da MUSEP, R$ 188.822,40. FGTS, R$ 161.739,77. FGI, Comércio de Produtos Hospitalares, R$ 155.647,15. Itafé Construções, que está na obra do CISVAP, R$ 154.662,26. Marimed Distribuidora de Medicamentos, R$ 137.186,86. Copel Distribuição, R$ 108.443,14. Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema, R$ 93.764,40. Vai ter um outro credor aqui, porque eu acho que ocorreu um erro no sistema e na hora de fazer o processo ficou em dois credores, mas é do CISVAP. Esse primeiro aqui está sendo contabilizado as consultas, exames, R$ 93.764,40. Para baixo vai ter um outro do CISVAP.
Pró-Saúde, Comércio de Produtos Hospitalares, R$ 84.127,50. Consórcio Intergestores Paraná Saúde, que é onde a aquisição de medicamentos, e também aqui está a parte administrativa dele, R$ 75.000. CISVAP, esse aqui que eu falei anteriormente, aí, aqui está só a mensalidade administrativa deles, que o município aporta para fazer parte. Né? LF Correia Gráfica, R$ 68.462,32. De Moreira Júnior, R$ 61.320,65. Cirúrgica Itambé, R$ 55.727,60. Clínica Médica Dr. Raul Casado, R$ 55.160. Evânia Regina Valério, são as próteses dentárias, R$ 43.500. Oxiflex, gases industriais, R$ 43.255,70. Farmácia Sesnic, R$ 41.331,25. Demais despesas, R$ 587.697,77, que são as de menor valor, que estão no demonstrativo em anexo. Alguma pergunta? Ele não faz parte porque ele vem fundo a fundo. Na hora de calcular o índice da aplicação em saúde, né, que lá para frente vai estar dando os 32 que o senhor está falando, ele é deduzido essas despesas, as receitas, na verdade. As receitas do fundo a fundo, União, Estado, convênio e convênios. Aí não vai estar, ela não entra ela não vai entrar, vai ter uma... Aí o senhor pode ver lá, vai ser o próximo quadro aqui, vou dar prosseguimento, aí eu já falo para o senhor. Dando prosseguimento, saúde e aplicação dos 15% da emenda constitucional 29. Então, aqui a gente tem receitas resultantes de impostos e multas e transferências governamentais. Só um outro adendo aqui, esse quadro aqui, o relatório da saúde ele é feito em cima da receita da despesa liquidada. Esse quadro aqui ele é um relatório que o sistema gera ele sobre a receita empenhada. Então, o valor que se você pegar a despesa aqui da saúde, vai ver, lá está dando 15, está dando 13.551, e aqui está dando 23 total que foi liquidado. Só que aqui esse valor é empenhado. Só que o relatório é o molde do relatório. Então, de receitas, impostos, multas e transferências governamentais, o município recebeu 25.113.404,48. Com despesas correntes, pessoal e encargos sociais, 5.315.610,83. Outras despesas correntes, 17.743.663,03, que perfaz o total de despesas correntes em 23.059.273,86. Em despesas de capital, o município teve 18.290,50. Isso perfaz um total de despesas com saúde em 23.077.564,36, despesas empenhadas. Aí, embaixo, tem um total de despesas não computadas com ações e serviços de saúde, que são essas aí que o senhor está falando. O que entra fundo a fundo, Estado, União e convênios, ele não entra no cálculo, ele é deduzido. Que, por sermos gestão plena, eles têm que passar na nossa contabilidade. Só que eles vêm fundo a fundo. São despesas governamentais que o governo manda para nós repassarmos para eles. Quando é feito o cálculo, ele é deduzida. Então, o total de despesas com ações e saúde, com ações e serviços públicos de saúde, para a base do cálculo, é 8.176.552,18. E o município teve um percentual de aplicação de 32,56%, atendendo o limite, o índice, e praticamente dobrou 17,56% a mais do que é o constitucional. Alguma pergunta? Eu esclareci o que o senhor... Esse empenhada, desse quadro empenhada, desse relatório. Isso. Isso, vai pegar esse valor e dividir pela receita. Tivemos reuniões esse dia em Maringá. Acho que de 9 dias úteis, eu estive pelo menos 6 em Maringá. E foi questionado muito a questão dos municípios estarem
comprando outros serviços e tudo mais, tal. Temos fornecedores com problemas nessa defasagem de passagem de dinheiro para os fornecedores para que sejam pagos, por exemplo, aquela empresa que trabalha com nós, que nos fornece cadeira de roda. Uma cadeira de roda hoje, no mínimo, estaria custando R$ 1.500, estão passando 750 e tal. E foi-se falado de falar com deputados municipais, federais, que representam o município, através das emendas impositivas. Mas são medidas paliativas. Isso aí vai ter que ser discutido para todo mundo aqui que tem acesso a deputados, tal, que esses valores para a saúde sejam corrigidos. Que esses valores para a saúde, procedimentos aí que estão pagando 750, está custando 2.000, os hospitais não vão aguentar, os fornecedores de saúde não vão aguentar. Isso é uma coisa que vai ter que ser debatida logo, logo, por todos. Representantes aqui da sociedade, representantes aí que, tipo assim, você mesmo, Aureliano, do Fundo Municipal de Saúde aí, do Conselho. Então, isso aí vai ter que ser debatido já. Esses valores que são repassados hoje, que são feitos, procedimentos, os vereadores estão aí, estão procurando eles, procedimentos aí com exames de 4, 5 mil reais, 7 mil reais, procedimento de 15, 20, 25 mil reais. Então, tudo subiu e ficou-se por aqui. E o município é o que menos fica com a fatia do bolo. O município com 16% toda a arrecadação. A federação fica com 60%, o Estado com 24%. Então, isso aí vai ter que ser discutido e bem discutido, porque senão já nós vamos ter aquelas calamidades que esteve lá atrás, que gente em fila, morrendo, gente em fila sem fazer cirurgia. Nós vamos chegar nisso já. Isso vai ter que ser melhor distribuído, isso vai ter que ser melhor discutido. E vai ter que começar pelos municípios, para que venha esses recursos. Porque quem está encarando o cidadão, a cidadã ali, somos nós. Por exemplo, a Regional de Saúde, uma Secretaria de Estado, o Ministério da Saúde, eles podem falar não. O SUS, ninguém vai ter acesso a eles. Agora nós não, nós estamos lá atrás da mesinha, vocês aqui estão atrás da mesinha e procuram, e nós vamos ter que discutir isso aí, mas discutir bem discutido. Vai ter que ser uma discussão que realmente se mude essa maneira dessa distribuição aí. Dando continuidade, eu vou falar sobre os réis a pagar. Os réis a pagar são despesas que ficaram do exercício anterior. E se dividem em dois tipos, as processadas e as não processadas. As processadas foram as que foram liquidadas, do que os bens ou serviços foram executados. E, mediante fiscalização, e tem nota fiscal, foi liquidado, passou pela contabilidade. E as não processadas, que não tem nota fiscal. Assim por dizer, o serviço e o bem não foi executado no período. Com réis a pagar processados, saldo em 31/12/2021, R$ 525.700,35. Foram pagos no quadrimestre R$ 524.688,55. Não houve nenhum cancelamento e o saldo em 30/4 é de R$ 1.000, R$11,80. Em réis a pagar não processados, o saldo em 31/12/2021 era de R$ 415.808,67. Foram pagos no quadrimestre R$ 412.508,67. Também não foi cancelado nenhum valor. O saldo em 30/4/2022 de R$ 3.300 de réis a pagar não processados, fazendo o saldo geral de réis a pagar do município na área de saúde de R$ 4.311,80. São essas informações que eu tinha para explanar sobre a parte contábil da saúde. Se alguém tiver alguma pergunta. Não havendo nenhuma pergunta, eu agradeço a todos e passo a palavra para o secretário. Bom, de nossa parte, né, Tiago, Margarete, obrigado. Obrigado pela recepção. Os questionamentos, nós estamos sempre abertos a discutir, a tentar resolver. Estamos vivendo outro momento, posso falar especial, complicado, porque doenças respiratórias, a gente quando acha que está diminuindo alguma coisa, acha que quando a vacina teve sucesso sobre o Covid, vem a influenza, H1N1, vem a H3N2, vem a dengue, então não para nunca.
isso fora tudo o que acontece normalmente, as necessidades das pessoas. Se discute muito, eu tenho lá uma prótese para colocar, vai ser lançado no sistema. Esse sistema já é federal, não é um município. O município não consegue bancar isso aí. Isso aí é lançado no CISEG, no sistema, e conforme sai, aí se demora meses, infelizmente. Mas, tipo assim, estão vivendo um momento especial de novo. Eu sei que aqui a casa é cobrada, eu sei que o cidadão na rua, lá na sua casa, quer que aconteça algo diferente, e nós corremos atrás. Nós tentamos resolver. Agradecemos muito aos vereadores que nos estão direcionando a emendas impositivas para a saúde. Fala, pô, você pede demais. Eu peço porque, como que eu posso falar? Parece que é um poço sem fundo. As emendas impositivas de deputados, que está sendo aí o diferencial que a gente está conseguindo fazer algo mais. Agradeço muito, estou à disposição da casa, à disposição da nossa comunidade, para qualquer dúvida, para que possamos evoluir, lógico, no cuidado aí com a nossa população também. Agradeço muito a casa. Obrigado a todos. Ninguém querendo fazer mais uso da palavra, agradeço a presença do senhor José Hélio Geminiano, secretário de Saúde, senhor Tiago Cleting, senhora Margarete, os vereadores Adão das Neves, a Andréa Dias, Bruno, a Kelly Cristi de Martini, Vanderlei Teodoro, a todos que estão presentes e acompanham a gente pelas redes sociais. Está encerrada essa sessão e em breve começará outra.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadoras, a todos que se fazem aqui presente e a todos que nos assistem através das redes sociais. Pauta da audiência pública do primeiro quadrimestre de 2022. Eu cumprimento a determinação contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101/2000. Cumprimentos e agradecemos a presença do senhor prefeito Marcos José Consalter de Mello e já convido para fazer parte. Também convido os membros da Comissão de Finanças e de Orçamento, o contador da Prefeitura e o contador da Câmara Municipal e senhores vereadores e os demais secretários municipais presentes e a população que nos acompanha, principalmente, bem como através da live, ao vivo pelo Facebook. Dando início à nossa audiência, lembramos aos presentes que a realização desta audiência se dá em virtude da Lei Complementar 101, a mais conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em comissão permanente das casas legislativas, estaduais e municipais. No nosso caso, tal a comissão é a Comissão de Finanças e Orçamentos, assim constituída, presidente Vanderlei Teodoro da Cunha e membro Bruno Vioto Costa e Andréa Dias Valério Assônia. Neste momento, passo a palavra ao contador da Câmara, o senhor Anderson Ferreira, para que faça a explanação das metas do Poder Legislativo do primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2022. Senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, presidente do Legislativo, senhor prefeito municipal, vereadores, comunidade presente, que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite a todos. Em cumprimento à Lei Complementar 101, de 5 de maio de 2000, que visa o aprimoramento da responsabilidade na gestão dos recursos públicos, apresentamos os resultados alcançados no primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2022, considerando a execução orçamentária do Legislativo Municipal. Transferências do Poder Executivo, que é a única fonte de recursos da Câmara. Total dos recursos recebidos por esse Legislativo para a manutenção das atividades durante o primeiro quadrimestre de 2022, R$ 966.664. Rendimentos de aplicação financeira durante o primeiro quadrimestre, R$ 1.612,55. Do total recebido pelo município, foram utilizados 67,96% com folha de pagamento, lembrando que o limite máximo seria 70%. Só uma adenda em relação a esse limite, né? Esse índice está bem próximo do limite, lembrando que eu fiz o cálculo em relação ao que a gente efetivamente recebeu. Se nós fizéssemos o cálculo em relação ao que a Câmara tem de direito, que é como o Tribunal de Contas faz, esse índice nós estaria em 47%. Também tivemos, nesse primeiro quadrimestre, 4 rescisões, né, de funcionários. Né, então, uma Câmara com 11 funcionários, com 4 rescisões, ficou um valor considerável de vencimentos. Né, por isso que esse índice se aproximou um pouquinho dos 70%. Das despesas. Despesas empenhadas durante o quadrimestre, R$ 911.802,45. Tivemos em investimentos, R$ 19.495. Pessoal em cargos sociais, R$ 750.619,72. Demais despesas correntes, R$ 141.687,73. Totalizando R$ 911.802,45. Desses 911, tivemos em vencimentos e vantagens R$ 351.544,50.
Subsídio dos vereadores, R$ 223.663,44. Vencimentos de comissionados, R$ 56.600,66. Aporte para o déficit atuarial do regime próprio de previdência, R$ 48.866,66. E INSS de vereadores, R$ 46.969,26. Contribuições previdenciárias do pessoal ativo, R$ 34.206,65. Férias, né, abonos constitucionais, principalmente em relação às decisões, né, que tivemos que fazer no primeiro quadrimestre, R$ 23.098,46. E INSS de comissionados, R$ 10.892,74. 13º salário, também nas rescisões, R$ 2.078,86. Em salário família, R$ 1.565,15. Das despesas correntes tivemos diárias de vereadores, R$ 19.800,98. Despesas com sistemas de informática, sistemas de contabilidade, folha de pagamento e legislador, R$ 14.056,88. Serviços de seleção e treinamento, R$ 14.000. Máquinas e utensílios diversos, R$ 11.760. Foram os aparelhos de ar-condicionado que foram trocados. Em diversas salas nós tínhamos os aparelhos antigos ainda, que consumiam muita energia, e trocamos alguns aparelhos de ar-condicionado. Serviço de energia elétrica, R$ 7.893,07. Combustíveis e lubrificantes, R$ 6.248,55. Em diárias de servidores, R$ 5.020. Equipamentos de processamento de dados, R$ 4.465. Serviços de publicidade legal, R$ 3.187,50. A veiculação dos atos oficiais da Câmara, né? Então, são as publicações no jornal. Serviço de telecomunicações, R$ 3.073,86. Aquisição de imóveis, R$ 2.480. Seguros de veículos, R$ 1.942,50. Gêneros alimentícios para a cantina, R$ 1.722,73. Serviços bancários, R$ 1.614,98. Serviço de processamento de dados, R$ 1.586,54. Em locação de software, R$ 1.416. Materiais para áudio, vídeo e foto, R$ 1.380. Despesas com internet, R$ 1.359,71. Serviço de manutenção de veículos, R$ 1.302,01. Vigilância do prédio legislativo, R$ 1.301,56. Materiais de processamento de dados, R$ 1.129. Demais serviços de terceiros, né, despesas, um valor bem pequeno, R$ 2.367,06. E demais materiais de consumo, é a soma do restante dos materiais de consumo, R$ 3.208,14. Dos limites da despesa com pessoal. Esse já não é só o quadrimestre, né? Ele pega os últimos 12 meses, então de maio de 2021 a abril de 2022. Despesa de pessoal acumulada nos últimos 12 meses, R$ 2.062.580,18, correspondendo a 1,89% sobre a receita corrente líquida do município. Então, lembrando que esse é o índice que o nosso limite máximo seria de 6%, nós fechamos o quadrimestre, os últimos 12 meses, em 1,89%. Então, a despesa com o pessoal de R$ 2.062.580,18 para uma receita corrente líquida do município de R$ 109.069.615,65, totalizando 1,89% sobre a RCL do município. Então, poderíamos ter um gasto máximo de R$ 6.544.176,94. Então, nós estamos utilizamos menos do que 1/3 do limite máximo da Câmara Municipal. Só para demonstrar em relação a que eu comentei que a gente nós não recebemos o que temos de direito, né? O cálculo da Câmara
do recebimento da Câmara. A Câmara tem direito, pelo porte do município, a 7% do que arrecada o município em determinadas receitas, não é toda a RCL, né? Então, em determinadas receitas, calcula-se, no nosso caso, 7%, aí depende de cada município, depende da população de cada município, no nosso caso, 7%. Então, nós poderíamos ter recebido no quadrimestre R$ 1.413.389,96. Recebemos efetivamente, até porque é o nosso orçamento dividido por 12, né? E aí vezes 4, no caso, para fechar o quadrimestre, R$ 966.664. Então, o Legislativo economizou, no primeiro quadrimestre, R$ 446.725,96. Isso não é comum, não, tá? A maioria das câmaras da região utilizam o valor total. E é claro que o percentual é menor também pelo nível populacional, né? Mas não é comum, não, isso acontecer. Pessoal, quanto aos números da Câmara, se tiver alguma questão. Bom, dos índices apresentados, né, a Câmara é comprovado que a Câmara, durante esse quadrimestre, ela cumpriu todas as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, respeitando os princípios constitucionais e mantendo equilíbrio em suas contas públicas. Da parte do Legislativo, presidente, é o que eu tinha a apresentar. Se tiver algum questionamento, não. Algum questionamento, senhores vereadores? Alguém que se faz presente? Pelas nossas redes sociais não tem nenhuma pergunta? Prosseguindo, então, Anderson já finalizou isso, né? Não havendo questionamentos, podemos dar continuidade, né, e apresentar do município. Obrigado. Tá ok. Muito obrigado, então, Anderson. Bom, prosseguindo, então, agora, neste momento, eu passo a palavra ao nosso senhor prefeito, Marcos Melo, que, juntamente com sua equipe de trabalho, inicia a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2022. Boa noite. Cumprimentar o nosso presidente, o Vanderlei Teodoro. Eu cumprimento todos os vereadores e cumprimentar de forma bastante valorizada, no sentido de que um momento importante, cumprindo-se aqui uma meta fiscal na apresentação, né, do nosso quadrimestre, do primeiro quadrimestre deste ano, e a presença, né, de a grande maioria dos vereadores. Isso é muito importante, até porque em ocasiões outras, dificilmente o vereador se fazia presente. Mas quero cumprimentá-los, porque o feito, ele não é só da nossa responsabilidade, mas sim também da importância da presença dos vereadores. Como fiscais do município, eu cumprimento a todos. Cumprimentar, vamos dizer, o Anderson, o contador desse legislativo, cumprimentar o Tiago, que também nos representa aqui também diante das suas ações como contador do Executivo. E assim, estamos aqui para cumprir mais um dos compromissos, né? Atendendo aí a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, fazendo com que nós possamos, então, esclarecer e prestar contas a todos, e principalmente os que estão aqui presentes e aqueles que estão participando conosco através da transmissão que se faz por esta Casa de Leis. E dizer, então, que estamos à disposição e prontos para que a gente possa cumprir o compromisso nosso com esta prestação de contas. Boa noite a todos. Boa noite a todos, senhores vereadores, todos presentes, senhor prefeito, a todos que nos assistem.
eu geralmente vocês não me veem aqui apresentando a prestação do quadrimestre do município, do executivo. O senhor Carlos Regis teve um problema aí, está com suspeita de estar com Covid e não pôde vir. Pediu para que eu apresentasse para ele elaborou o relatório e pediu para me apresentar. Eu vou tentar repassar as informações para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, ele pediu para que, se eu não conseguir esclarecer, que ele está à disposição, aí a partir, acho que segunda-feira já vai estar de volta. Mas então vou dar prosseguimento aqui na apresentação e dar continuidade na audiência pública sobre a avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2022, segundo a legislação aplicável, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, é 4.320 também. Primeiro quadrimestre de 2022. Os valores demonstrados são constantes do sistema de contabilidade que retrata com fidelidade a real situação do Executivo Municipal. Demonstrações das metas fiscais. Receitas. Metas fiscais do exercício 2022, valores em reais. Receita orçamentária atualizada, 90.079.214,32. Receita realizada, 39.375.612,81. Saldo a realizar, 50.703.601,51. Percentual realizado, de 43,71%. Receita segundo as categorias econômicas. Receitas correntes. Impostos, taxas e contribuição de melhoria, 5.163.977,37. Contribuições, 891.352,66. Receita patrimonial, 441.852,92. Receita de serviços, 1.194.525,60. Transferências correntes, 34.556.502,13. Dedução para a formação do Fundeb, 4.206.173,55. Outras receitas correntes, 307.499,06, perfazendo um total de receitas correntes de 38.349.536,19. Receitas de capital. Operações de crédito não tivemos. Transferências de capital, R$ 1.026.076,62, perfazendo um total de receitas de capital de R$ 1.026.076,62. Um total das receitas de R$ 39.375.612,81. Receita por fonte. Tributos municipais, R$ 7.999.207,61. Operações de crédito zero, fazendo um total da arrecadação própria de R$ 7.999.207,61. Transferências da União. Transferências de recursos do SUS, R$ 6.733.517,44. Transferências do FNDE, R$ 323.766,87. Transferências do FNAS, R$ 46.305,89. Demais transferências da União, R$ 10.105.325,53. Transferências de capital do SUS não recebemos. Transferências de convênios da União, R$ 578.003. Perfazendo um total de transferências da União em R$ 17.786.918,73. Transferências do Estado. Transferências de recursos do SUS, R$ 1.100.643.050. Programa Estadual de Transporte Escolar, R$ 171.601,89. Transferências destinadas à assistência social, não tivemos. Demais transferências do Estado, R$ 7.475.534,47. Transferências de capital do SUS, não recebemos. Transferências de convênios, R$ 448.073,62, fazendo um total das transferências do Estado de R$ 9.195.853,48. Transferências do Fundeb, R$ 4.393.692,99. A gente tem uma dedução de 4 milhões aqui na página anterior, de 4.206.173,55, e o município está recebendo 4.393.632. Então, a gente está ganhando aí no repasse do Fundeb. Total das receitas, por fonte, R$ 39.375.612,81. Se alguém tiver alguma pergunta. Dando continuidade, demonstração das metas fiscais. Metas fiscais do exercício de 2022. Dotação orçamentária atualizada, R$ 97.721.569,64.
Despesa liquidada, R$ 32.755.475,13. Saldo a realizar, R$ 64.966.094,51. Percentual realizado, 33,52%. Dando prosseguimento, despesas segundo as categorias econômicas. Despesas correntes, com pessoal e encargos sociais, R$ 15.132.872,91. Juros e encargos da dívida, R$ 190.532,65. Outras despesas correntes, R$ 16.007.563,44, por fazendo um total de despesas correntes em R$ 31.330.969 reais. Despesas de capital, temos investimentos em R$ 706.396,51, amortização da dívida e refinanciamento, R$ 718.109,62, por fazendo um total de despesas de capital de R$ 1.424.506,13. Reserva de contingência, zero. Total das despesas liquidadas, R$ 32.755.475,13. Se alguém tiver alguma pergunta. Dando prosseguimento, equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas. Total dos recursos, em receitas realizadas, R$ 39.375.612,81. Superávit financeiro, créditos adicionais, R$ 7.312.939,41. por fazendo um total de recursos de R$ 46.688.552,22. Total de despesas liquidadas e egresso. Despesas liquidadas, R$ 32.755.475,13. Interferências financeiras. Legislativo Municipal, R$ 966.664. Colorado Prev, R$ 104.386,61, que perfaz um total de interferência financeira de R$ 1.071.50,61, perfazendo um total das despesas liquidadas e com egresso de R$ 33.826.525,74. Superávit ou déficit, tivemos um superávit de R$ 12.862.26,48, percentual de recursos aplicados de 72,45%. Resultado nominal e primário. Receitas primárias correntes, R$ 37.875.816,17. Receitas primárias de capital, R$ 1.026.076,62. Receita primária total, R$ 38.901.892,79. Despesas primárias correntes, R$ 27.011.647,95. Despesas primárias de capital, R$ 749.555,06. Despesa primária total de R$ 27.761.203,01. Resultado primário de R$ 11.140.689,78. Cálculo do resultado nominal. Em 31/12/2021, eram R$ 6.889.486,45. E até o bimestre de 2022, a gente tem R$ 11.014.070,61, fazendo um resultado nominal de R$ 4.124.584,16. Dando continuidade, demonstrativo dos limites. Despesa com pessoal. Total da despesa liquidada com pessoal no período, R$ 42.848.359,65, que faz um total sobre a RCL de 39,29%. Limite máximo seria de R$ 58.897.592,45, que perfazeria o total de 54%. Dívida. Dívida consolidada líquida é zero. O limite definido pelo Senado Federal seria de R$ 130.883.538,78, perfaz 120% da RCL. Garantia de valores. Total das garantias, R$ 6.890.412,64, perfaz um total de 6,32% da RCL. Limite definido pelo Senado Federal seria de R$ 23.995.315,44, e perfazeria 22% sobre a RCL. Operações de crédito. Operações de crédito internas e externas. R$ 2.885.581,06, perfaz 2,65% da RCL.
Operações de crédito por antecipação da receita, 0. Limite definido para operação de crédito internas e externas, 17.451.138,50, faz 16% sobre a RCL. Limite definido para operação de crédito por antecipação da receita, 7.634.873,10, 7% sobre a RCL. Dando continuidade, vou falar sobre o... Alguém tiver alguma pergunta? Mas dando continuidade, vou falar sobre a saúde. Esse quadro eu expliquei na audiência anterior, mas vou falar novamente. Receita resultante de impostos de multas e transferências governamentais, 25.113.404,48, com as despesas correntes, com pessoal e encargos sociais, 5.315.610,83, outras despesas correntes, 17.743.663,03, que perfazem um total de despesas correntes de 23.059.273,86 de despesas empenhadas, né? Despesas de capital, o município teve 18.290,50. Então, despesa total com saúde empenhada, 23.077.564,36. Total das despesas não computadas com ações de serviços públicos de saúde, que são as transferências fundo a fundo da União, do Estado e convênios. Foram glosados, então, R$ 14.901.012,18. Então, o total para fim de cálculo do percentual para a aplicação em saúde é de R$ 8.176.553,52,18. Então, o município aplicou no quadrimestre o total de 32,56%. Então, ele cumpriu o índice e muito além, dobrou, né? Mais que dobrou. Dando continuidade, manutenção e desenvolvimento do ensino. Receitas resultantes de impostos, multas e transferências governamentais, 25.109.528,56. Educação infantil. Despesas custeadas com recursos do Fundeb, 795.750,96. Despesas custeadas com outros recursos de impostos, 537.907,39, fazendo um total na educação infantil de 101.333.658,35. E ensino fundamental, despesas custeadas com recursos do Fundeb, 2.393.929,72. Despesas custeadas com outros recursos de impostos, 2.096.076,35, fazendo um total no ensino fundamental de 4.490.006,07. Total das despesas com educação, 5.823.664,42. Total das despesas não computadas com educação, 945.858,37. Total da despesa para fim do limite, 4.877.806,05. Então, aqui na educação, igualmente à saúde, algumas despesas são glosadas e não entram no cálculo. Então, o percentual de aplicação até o quadrimestre foi de 19,43%. Lembrando que esse percentual de 25%, ele é dentro do exercício, né? Então, o município tem que atender dentro do exercício agora de 2022. Dando continuidade, educação, Fundeb 60. Receita multigovernamental, 4.387.951,33. Remuneração de depósitos bancários, R$ 31.002,77. Total das receitas, R$ 4.418.954,10. Pessoal e encargos sociais, educação infantil, R$ 795.750,96. Pessoal e encargos sociais, ensino fundamental, R$ 2.393.929,72. Total das despesas de R$ 3.189.680,68. Mínimo de 60% Fundeb na remuneração do magistério. Então, a gente está com 72,69% de aplicação. Fundeb 40, não teve no quadrimestre. Se alguém tiver alguma pergunta, dá uma continuidade aqui sobre os restos a pagar. Restos a pagar processados. Queria fazer uma pergunta. Pode. Queria perguntar para o nosso prefeito, Marcos, a respeito do dinheiro do Fundeb, né, que aquele percentual que
ter o aumento dos professores naquele piso da categoria, se os municípios já receberam esse repasse? Não tem nenhuma sinalização. Nós até fizemos uma consulta aí de alguns municípios que já estão pagando e nós também já autorizamos o pagamento. Então, os nossos professores também vão estar recebendo o piso também como foi determinado. Ok, essa também era dúvida de vários munícipes, professores também, lá do distrito, né? Para a gente poder saber. Então, está aí saneada a minha dúvida. Meu muito obrigado. Dando continuidade, o saldo de reserva a pagar processados em 31/12/2021 era de R$ 1.439.429,01 centavo. Foram pagos até o quadrimestre R$ 1.189.623,71. Não houve cancelamentos e um saldo de reserva a pagar processados em 30 de abril de R$ 249.805,30. Restos a pagar não processados. O município tinha um saldo em 31/12/2021 de R$ 471.790,19. Foram pagos até o quadrimestre R$ 425.787,46. Não houve cancelamento. E o saldo em 30/4/2022 de resto a pagar não processados é de R$ 46.002,73, totalizando os restos a pagar do município em R$ 295.808,03. Dando continuidade sobre o RPPS municipal, sobre o fundo financeiro. Receita orçamentária, R$ 3.176.820,59. Interferência financeira, ingresso, R$ 104.386,61. Despesas orçamentárias, R$ 4.416.752,01. Superávit ou déficit, um déficit de R$ 1.135.544,81. Saldo contábil em 31/4/2022, R$ 12.293.361,56. Contas a pagar em 31/12/2021, R$ 978.703,97. Consignações a pagar em 31/12/2021, R$ 351.038,59, com saldo do fundo financeiro em R$ 10.963.619 até o quadrimestre. Fundo previdenciário. Receita orçamentária, R$ 911.030,04. Despesa orçamentária, R$ 16.586,76. Superávit ou déficit, teve um superávit de R$ 894.443,28. Saldo contábil em 30 de abril, R$ 10.366.270,75. Contas a pagar em 30 de abril, R$ 3.936,66. Consignações a pagar, 0. O saldo do fundo previdenciário em R$ 10.362.344,09. Eu até peço desculpa por apresentar assim mais técnico, porque o Caio, que ele elabora o relatório, ele sabe falar com mais propriedade sobre o que ele está apresentando aqui. Se ninguém tiver, eu vou concluir aqui. Conclusão da análise. Concluindo de janeiro a abril de 2022, registramos um superávit orçamentário financeiro, taxas positivas nos resultados primário e nominal, assim como mantivemos os demais índices equilibrados. Portanto, mesmo o município mantendo seus índices equilibrados, atendendo à legislação vigente, não podemos deixar de ter cautela nos gastos públicos para o cumprimento das metas estabelecidas para a manutenção do equilíbrio fiscal do exercício financeiro de 2022. São essas informações que eu tinha a repassar. Eu agradeço a todos e passo a palavra ao senhor prefeito para fazer a consideração final. Só me permita, presidente. Assim, é muito importante a gente colocar que no primeiro quadrimestre nós temos receitas importantes. Nós temos o IPVA, nós temos o IPTU, nós temos recursos que se somam e que eles precisam ter assim critérios, porque a partir agora do mês 5, automaticamente essas receitas não existem. Então, nós temos que ter ali todo um controle para que a gente possa levar de forma equilibrada essa observação que é feita, até porque, claro que cria-se uma expectativa, falar superávit, né? A gente sempre está acostumado em falar em déficits e problemas, então é normal que no primeiro quadrimestre a gente tenha realmente superávit. É sinal que existe um gasto equilibrado e onde, vamos dizer,
o excesso de arrecadação por conta de fontes importantes como IPTU e IPVA, eles vão ser diluídos durante o ano, atendendo às necessidades para se cumprir as metas estabelecidas dentro do orçamento. É isso. Tem alguma pergunta? Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra? Agradecemos a presença do senhor prefeito e os membros da Comissão de Finanças, Orçamentos e contadores também da Prefeitura Municipal e também da contador do nosso legislativo, senhor Anderson. Só, assim como informação, acho que importante, né? Nós temos aí uma programação, e é importante falar aqui perante essa Casa de Leis, da aplicação de alguns recursos, né, de recursos próprios do município, na melhoria da pavimentação asfáltica. Então, nós vamos estar destinando aproximadamente R$ 2 milhões em melhorias do pavimento, em recap, em compra de material, e isso deve acontecer nos próximos dias ou próximos meses, isso vai estar acontecendo. Então, dizer que dos recursos que são arrecadados, nós estamos realmente destinando parte dos recursos, onde, além dos recursos federais e estaduais que vão estar acontecendo, nós vamos ter aí uma ampla aplicação nas melhorias do pavimento do nosso município e no distrito. Então, agradeço a presença de todos, senhor prefeito, senhores vereadores, vereadoras, os funcionários dessa Casa de Leis, a todos que nos assistem através das redes sociais e quem se faz presente. Então, declaro encerrada a nossa reunião.